Paz, queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Fala o missionário Samuel Silva, desde Bolívia. Saudações para a Igreja Cristã no Zap. Eu quero convidar você a ler um texto que está no livro de Romanos, a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19 diz assim: A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Queridos, esse texto aqui é impressionante porque fala de que a natureza ela está escrava, fala que a natureza ela está debaixo de uma escravidão, ela está inútil. E quando fala de natureza aqui, fala dessa realidade da natureza criada por Deus, da natureza que foi criada lá em Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2 mostram o padrão perfeito de Deus na criação, do reino de Deus, o que é o reino de Deus. Deus, ele é santo, ele é justo, ele criou todas as coisas perfeitas, ele criou o ser humano também para a glória dele, para a alegria dele, e a criação é algo maravilhoso. E essa criação que era linda no começo, em Gênesis 1 e 2, entrou num estado de escravidão. Quando aconteceu isso? Em Gênesis 3, no próximo capítulo, fala da entrada do pecado no mundo, da traição do homem contra Deus, do homem e da mulher. Eles preferiram obedecer à voz de Satanás, do inimigo de Deus. O pecado entra no mundo e aí todas as pessoas nascidas depois do pecado vivem essa escravidão do pecado. E não somente isso, a terra foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada. O homem e a mulher não foram amaldiçoados, eles foram castigados. Mas a terra foi amaldiçoada de uma maneira terrível. E hoje essa maldição nós vemos nesse contexto, por exemplo, o que está acontecendo agora? O coronavírus. Era um vírus, você viu as notícias, estava lá vivendo no reino animal, era um vírus de zoonoses, e daqui a pouco um salto entre espécies chega ao ser humano e atinge o ser humano com uma fatalidade, o ser humano debilitado, o ser humano fraco, o ser humano está se enfermando, mais 300 mil infectados. A natureza parece que está contra o ser humano. E alguns chegaram a dizer, não, o homem é o destruidor da natureza, é o ruim, tem que tirar o homem da terra para a natureza viver. Não, o homem foi criado para cuidar da natureza. Mas a natureza, nessa guerra chamada pecado, ela está em inimizade, ela é inimiga do homem. Tudo que está sendo produzido agora, parece que é tudo difícil, está contra o ser humano. Prova disso são as bactérias, a microbiologia que está atacando o ser humano. Só que é interessante notar que Deus ele promete que vai nascer da semente de Eva, da descendência de Eva, que vai derrotar Satanás e vai restaurar esse reino perfeito de Deus em Gênesis 1 e 2. E o tempo passa, vem os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, vem os profetas, e vem Jesus Cristo, e em Marcos capítulo 1, versículo 15, é um texto maravilhoso que Jesus Cristo, quando ele começa o ministério dele, ele vai dizer o seguinte no versículo 15, arrependam-se, o reino de Deus chegou, creia nas boas notícias, é o reino de Deus que está chegando. Cristo ele vem mostrando através das curas, dos milagres, como que vai ser o modelo desse reino que vai ser restaurado na totalidade, mas ainda não. Cristo morre, ele é crucificado, ele é crucificado, ele ressuscita depois de 3 dias, Deus aceita o sacrifício dele, a ira de Deus já não mais está sobre as pessoas que creem em Jesus, todos aqueles que creem em Jesus agora podem começar a viver um modelo do reino de Deus, do agora, mas o ainda não. E o impressionante é que depois em Atos dos Apóstolos, vem os apóstolos, vem as cartas e chega Apocalipse. Chega Apocalipse e vem a profecia de que haverá um novo céu, uma nova terra, as coisas ficarão para trás, se fará tudo novo. É um reino restaurado de Deus sobre a terra, que Cristo começou a anunciar e vai ser completado com o milênio, com o retorno de Cristo. Algo maravilhoso, nós cristãos, nós cremos nisso. Você que está vendo esse vídeo, talvez
você está sem esperança, passando por problemas na questão da economia, sendo afetado, os empregos, tantas coisas sendo afetadas, eu tenho uma palavra de esperança para o seu coração. Talvez as coisas agora caminham de maneira escura, confusa, mas chegará um dia que Deus trará tudo novo, restaurará todas as coisas, uma fusão entre o céu e a terra. Como você faz para participar de tudo isso? Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Você já começará a desfrutar. Ainda que agora nós possamos estamos possíveis de passar por enfermidades e até morrer, mas a morte não é o fim. A morte é uma porta que abre uma nova esperança. E ainda que possamos passar por tribulações, problemas financeiros, médicos, de saúde, há uma esperança, há uma resposta, e a resposta está em Cristo, o restaurador, aquele que esmagou a cabeça da serpente, é vitorioso para sempre. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e sua casa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz, desde Bolívia, missionário Samuel Silva.